Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos nós. Aqui o nosso irmão Alberto Lírio, mais uma vez, deixando algo importante aqui para todos nós. Meus queridos, muito obrigado pela sua inscrição, obrigado pelos seus comentários, muito obrigado pela sua paciência, pela sua honestidade e por tudo que você tem feito por nós. Vocês têm sido excelentes, graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, continue se inscrevendo em nosso canal. Obrigado por estarmos hoje com 1.000 inscritos. Eu acredito que 1.005, 1.006. Obrigado por você acreditar no nosso trabalho, acreditar naquilo que nós falamos, graças ao nosso eterno Criador. Foi através de vocês, foi através do nosso irmão Cláudio, através dos nossos irmãos aí, que estamos crescendo para a honra e glória do nosso Criador. Não só crescendo o número de inscritos, mas eu acredito que crescendo o número de inscritos, também cresce o número de pessoas que estão tendo acesso ao ensino do evangelho eterno, ensino da escatologia consumada e também do preterismo completo. Muito obrigado, meu querido. Vamos em frente, porque com certeza a tradição religiosa, o sistema religioso, eles têm pressa e eles não estão para brincadeira, não. Enquanto eles usam a Bíblia para enganar as pessoas, nós usamos a Bíblia para tirar as pessoas do engano, da ilusão, da falsa esperança, e é isso que nós estamos fazendo. Hoje eu quero aqui, meu querido, quero que você abra a sua Bíblia aí, no capítulo 4 de Efésios. Vamos aprender um pouquinho o que esse texto aqui ele tem para nos ensinar. Efésios capítulo 11, a partir do versículo também. Vamos ler a partir do 10. Eu ia ler a partir do 11, mas vamos ler a partir do 10. Aqui o subtítulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo. Então aqui vai falar sobre os 5 ministérios, que é bem conhecido seu, não é? É um assunto bastante conhecido nosso, né? E vamos lá. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele, pronome Cristo, né? E Cristo mesmo deu uns para apóstolos, ou ele é pronome, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista, ou seja, a Bíblia é assim, ela tem causas e efeitos. A Bíblia, ela foi configurada assim, com causas e efeitos. Muita gente ainda não tem nem noção do que é a configuração bíblica. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista. Esse tendo em vista é o motivo que Cristo deu os dons, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho, preste atenção, meu querido, para que foi dado os 5 ministérios que eram dons e não títulos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Agora que é o bonito. Até que todos cheguemos à unidade e da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meu querido, a Bíblia ela tem causas e efeitos. Efésios capítulo 4, do 10 ao 16,
ela tem uma história aqui. Se a Bíblia está dizendo aqui que ele, Cristo, ele deu os dons para apóstolos, deu os dons para profetas, os dons de evangelistas, os dons de pastores e os dons de doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando foi que isto aqui aconteceu? Ora, vejam só. Para os religiosos, os dons ainda continuam em plena atividade. Mas por que os dons continuam em plena atividade para eles? Porque os dons deixaram de ser dons e virou títulos. Mas esses dons, ele nasceu com prazo de validade. Os dons aqui não eram eternos. Os dons aqui era para que o aperfeiçoamento dos santos chegassem. Os dons aqui era até que as pessoas entendessem e tivessem no nível de aperfeiçoamento para o desempenho do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Mas até onde isso duraria? Até onde que isso aqui deveria durar? Até onde? O versículo 13, ele nos dá a resposta. Até que todos chegassem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, se você observar, meu querido, houve uma época lá no primeiro século, não no segundo, nem no terceiro, nem no quarto século, mas no primeiro século já tinha acontecido e tinha cumprido até onde os dons valeriam. Os dons não eram dons para furar o primeiro século, vazar no segundo, do segundo no terceiro, do terceiro no quarto e do quarto até o 21º século, que é o século 21. Não! Tudo apontava que tinha que cumprir no primeiro século ainda. Os dons espirituais foram dados até que surgisse, então, a plenitude do tempo, que era no ano 70. No ano 70, todos os dons deveriam de perder a sua validade. Por quê, irmão Alberto? Porque no ano 70, quando acontecesse a plenitude dos tempos, as pessoas chegariam à plenitude do corpo de Cristo, chegariam à unidade da fé, chegariam ao pleno conhecimento do Filho de Deus, chegariam à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. E quando as pessoas chegassem nesse nível, nesse patamar, o que aconteceria então? Versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, meu querido, eu sinto muito em informar,
Mas todo o sistema religioso, toda a tradição que ainda consegue ser enganado pelos homens, por todo o vento de doutrina, é porque eles não entenderam que a plenitude dos tempos, quando acontecesse, era para que todos chegassem à unidade da fé e chegasse também ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas isso aqui, irmão Alberto, já aconteceu? Você pode me perguntar. É claro que já aconteceu. Mas aonde que está escrito que o versículo 13 do capítulo 4 de Efésios já aconteceu? Vamos lá em Hebreus. Vamos aqui em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, no capítulo 12, o verso 22 e 23. Vamos aqui em Hebreus. Olha para você observar aqui, meu querido, uma coisa. Vê se já ocorria aquilo ou não. Aquilo que? 12 de Hebreus, 22 e 23. Mas tende chegados ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos, inscrito nos céus, tende chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E você acha que isso aqui é o quê? Você acha que isso aqui é o quê? Não é o cumprimento de Efésios capítulo 4, o versículo 13 e o 14, não? Monte Sião é o que diz aqui. Jerusalém celestial. Milhares de anjos. Assembleia Universal dos Santos. Igreja dos primogênitos. Inscrita nos céus e não na terra. Isso é espiritual. Por isso é inscrito nos céus. Tende chegados a Deus, o juiz dos espíritos aperfeiçoados. Isso aqui você acha que é lugar ou é condição espiritual? Meu amigo, meu irmão, meu amado, isso aqui que está em Hebreus, capítulo 12, 22 e 23, não é um lugar, meu querido. Isso aqui é uma condição. Você acha que o que o nosso irmão Paulo escreveu aos Efésios, ele disse que os dons aqui que o próprio Cristo deu era para que o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério, era para a edificação do corpo de Cristo. Não era para tirar você de um lugar e colocar em outro físico, não, meu querido. Os 5 ministérios, ele foi concedido que eram dons e não títulos, para que as pessoas alcançassem o conhecimento e chegassem, através dos 5 ministérios, ao desempenho do ministério, ao desempenho da medida, da estatura, da edificação do corpo de Cristo. Mas olha que bonito, meu querido. Mais bonito ainda é o verso 13. Até que todos chegasse, ou cheguemos é o tempo verbal presente quando foi escrito. Mas chegasse é porque eu estou me referindo a isso aqui como no passado. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Você deve entender que varonilidade e chegar a o perfeito corpo físico não é a mesma coisa.
Varonilidade, meu querido, está no sentido espiritual. Varonilidade à medida da estatura, da plenitude do corpo de Cristo. Meu querido, então se a Bíblia está falando aqui que na época que Apolo, nós acreditamos que foi Apolo, que escreveu o livro aos Hebreus, já estava prenunciando que eles já tinham chegado àquela perfeição que a própria Bíblia diz. Não é a perfeição física, era uma perfeição espiritual, porque eles já tinham alcançado o entendimento, já tinha entendido que para você alcançar a perfeita varonilidade do corpo de Cristo, era só preciso, meu querido, entender os escritos bíblicos, entender por que Cristo veio e por que da morte e ressurreição e por que haveria de vir o juízo. É para que as pessoas chegassem a um grau, tamanho, que pudesse não ser levado mais por qualquer vento de doutrina. Você viu o vento aí? Você está vendo vento? Vento de doutrina. Se você buscar fundo, que vento não é só aquele vento que assopra. Vento pode ser também burburinho. Vento também pode ser algazarra. Vento também pode ser conversas. Vento também pode ser ensinamentos. Ensinamento de doutrina, vento de doutrinas. Então, vento aqui significa ensinos, significa palavras, significa enganos. Entendeu, meu querido? Então, meu querido, olha, se você observar isso aqui, essas coisas, esses adjetivos, meu querido, Monte Sião, Jerusalém Celestial, milhares de anjos, Assembleia Universal dos Santos, Igreja dos Primogênitos, tudo isso aqui não é um lugar físico que você vai. Isso aqui é uma condição espiritual. Tende chegado a Deus, o juiz dos espíritos aperfeiçoados. Você tem que entender. Agora observe também, meu querido. Preste atenção. O capítulo 10 de Hebreus. Olha que lindo. Olha só. Capítulo 10, versículo 10 até o 14. Olha só. Nessa vontade é que temos sido santificados. Eu falei? É condição espiritual. Não é lugar. Não é um lugar físico, apalpável. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Todo sacerdote apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podiam tirar os pecados. Mas este Cristo, não é? É um pronome, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante, ele espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma só oferta, causas e efeitos, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aperfeiçoar, meu querido. Entenda de uma vez por todas. Aperfeiçoar. Paulo está dizendo aqui em Efésios, até que todos, 4:12, tendo em vista o aperfeiçoamento. Você foi aperfeiçoado no seu espírito, no seu entendimento, na sua mente. Você foi aperfeiçoado. Paulo disse lá, aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Então, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, foi para isso que os 5 ministérios foi concedido, meu querido. Hoje, os 5 ministérios não valem mais. Porque os 5 ministérios que está aí,
os pastores, sendo chamados de bispo, de apóstolo, de pastor, de evangelista, de doutores, eles usam os títulos que eles têm para enganar você. Como que eles vão aperfeiçoar você se eles estão usando os 5 ministérios para te enganar, para te iludir com o vento de doutrinas? Aprenda isso, meu querido. Uma coisa que perdeu a validade não serve mais. Por que que o leite ele azeda? Porque ele perde a validade. Por que que a comida estraga? Porque perde a validade. Por que que o sistema religioso está assim? Porque perdeu a validade. Aprenda isso. Por que que os pastores não se entendem mais? Brigas, contendas, confusões, enganos, porque perdeu a validade. Se eles tivessem plena validade, eles estariam usando a Bíblia para ensinar as verdades, para aperfeiçoar alguém. Aprenda isso, meu querido. Aperfeiçoou, meu querido. Quem aperfeiçoou foi aqueles 5 ministérios do primeiro século. Aperfeiçoou os que acreditaram no Espírito. Então, se a Bíblia diz aqui, o verso 14 do capítulo 10 de Hebreus, fala assim, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Meu querido, já perdeu a validade há muito tempo, desde os primeiros séculos. Os 5 ministérios perderam valor. Por quê? O motivo porque foi dado era o aperfeiçoamento dos santos. Olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade, meu querido, à medida da estatura do corpo de Cristo. Por que que o verso 13 do capítulo 10 fala, daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Por quê? Daí por diante. Você viu onde os dons terminaria? Quem ainda, meu querido, quem ainda exerce os 5 ministérios, é porque não encontraram ainda a perfeição em Cristo. Eu sinto dizer. Mas é a pura verdade, meu querido. Então todos esses dons só tiveram validades até que isso aqui acontecesse. O verso 12 e o 13. Agora observe, meu querido. Observe uma coisa. O verso 12 e o 13. Quando diz assim, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo, até que todos chegassem à unidade da fé. Então, não é exagero te dizer que quem ainda não alcançou o que relata o versículo 13, ainda vive nesta situação, querido. E qual situação, Roberto? A situação do versículo 14. Que ainda consegue ser levado por todo vento de doutrina, ainda consegue ser menino espiritual. Sabe por quê? Porque não encontraram ainda a perfeição em Cristo, o Jesus, Cristo, o ressuscitado. Então, quando fala o versículo 13, até que todos chegassem à unidade da fé, esse advérbio, meu querido, o advérbio até é um advérbio de modo inclusivo. E o que quer dizer isso, irmão Alberto? Advérbio de modo inclusivo é uma preposição, querido. O verbo até é um advérbio inclusivo, que é uma preposição que indica limite, indica espaço, indica quantidade. Ou seja, eles não alcançaram isso que está no versículo 12 e o versículo 13. Por não encontrar o que está no versículo 12 e o versículo 13, então eles estão
nessa situação do versículo 14. Para que não sejam mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Aí, tá entendendo por que você pergunta por que a religião engana tanta gente? Por que tantos crentes é enganado? Porque eles não deixaram o versículo 12 e o versículo 13 de Efésios 4 cumprir na vida deles. Então eles incorrem no erro que está no versículo 14. Meu querido, os 5 ministérios perdeu a sua validade no primeiro século. Eu pergunto a você, tudo que perde a validade ainda serve para nós? Não. Você não come o alimento e nem bebe que perdeu a validade. Você sabe por que o ministério, os 5 ministérios azedou? Porque perdeu a validade. E eles sabem disso. Eles sabem que o ministério que eles ocupam está azedo, não presta mais. Meu querido, aprenda uma coisa. Até a sua carteira de motorista, ela perde a validade. Se você não renovar, a polícia te prende, te multa. Até os remédios que são fabricados pelos laboratórios, eles têm prazo de validade. Quando perde a validade, em vez daquele remédio te fazer bem, vai te fazer mal. É por isso que a religião tem feito tanto mal para as pessoas. Porque perdeu o prazo de validade. Aprendam isso, meu querido. Os 5 ministérios perderam o prazo de validade. Eita glória! Graça eterna e continue lutando, estudando e aprendendo. Esse é o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno diz, os 5 ministérios perderam o prazo de validade. Graça eterna. Irmão Cláudio Mendes, um abraço a todos os irmãos da graça do Evangelho Eterno. Graça eterna. Amém.